Olá, muito boa tarde para você. Começou a apuração deste segundo turno em todo o Brasil. Votações encerradas em 51 cidades brasileiras, 34 milhões de eleitores. E esse é o plantão de jornalismo da Record para apresentar a você todas as informações desse domingo da democracia, em que os eleitores voltaram às urnas para escolher seus prefeitos e suas prefeitas. Lembrando que essa apuração é multiplataforma, está sendo transmitida pelo Play Plus, r7.com, além de todas as redes sociais do Grupo Record. Aqui ao meu lado, a âncora do Jornal da Record, Cristina Lemos. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos. Você já sabe, as urnas começam a ser apuradas. A gente está junto aqui na Record. 22% dos brasileiros voltaram às urnas neste domingo para decidir quem é que vai comandar as 51 maiores cidades brasileiras, entre elas 15 capitais. Prevalência para a direita, centro-direita em boa parte destas disputas. O PL está disputando o maior número dessas cidades, 27 cidades. O PT, segundo colocado, com 13 cidades. Edu. Eu quero saber de você aí do outro lado, hein? Use as suas redes sociais marcando o Voto na Record. Diga se foi votar, se correu tudo bem na sua votação, porque a partir de agora é hora de apuração. Dados rápidos, ágeis. Vamos direto a Brasília, porque a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, visitou há pouco o Centro Integrado de Comando da sede da Polícia Rodoviária Federal. Yuri Ascar conversa com a gente ao vivo da capital. Yuri, suas informações, boa tarde. Boa tarde, Edu, Cris. A visita à PRF foi rápida e não houve nenhum pronunciamento da presidente do TSE, que estava na companhia do ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, aqui no Centro de Divulgação das Eleições do TSE, Carmen Lúcia disse que as eleições nos 51 municípios estavam tranquilas e as poucas intercorrências já eram esperadas. A presidente deve falar de novo aqui no TSE em breve. De acordo com o último balanço da Polícia Federal, foram 76 detidos até agora em todo o país por crimes eleitorais como boca de urna e compra de votos. A maior parte dos detidos, 51, estava em Niterói, no Rio de Janeiro. Eleições 2024, voto na Record. Obrigado, Yuri. Podemos voltar com você em Brasília a qualquer momento. Vamos fazer então aqui um rápido giro com informações, começando por São Paulo. Eu vou conversar com o Emerson Ramos, repórter que está no local onde o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, e a equipe devem acompanhar a apuração logo mais. Pelo menos por aí ele deve se pronunciar mais para frente, né? Oi, Emerson, boa tarde. Oi, Edu, boa tarde para a Cris. Por enquanto a informação aqui é que o candidato Ricardo Nunes vai acompanhar a divulgação dos números da apuração na casa dele, na Zona Sul, e aí depois vem para esse clube aqui com aliados para falar sobre os resultados desse segundo turno da eleição. O clima aqui, claro, é de muita ansiedade entre os apoiadores de Ricardo Nunes, até porque há uma confiança baseada nos números das pesquisas ao longo do segundo turno, que sempre deram uma vantagem para Ricardo Nunes em relação ao candidato adversário, Guilherme Boulos. Mas claro que a ordem é de manter a humildade, de não comemorar a vitória antes da hora, de ter bastante cautela. O candidato Ricardo Nunes votou de manhã numa escola na Zona Sul, perto da casa dele, acompanhado da mulher e também do governador Tarcísio de Freitas. Depois, os dois juntos deram uma entrevista coletiva. O candidato Ricardo Nunes seguiu então para a casa dele, onde continua agora esperando os números da apuração, para depois vir aqui para esse clube. Também fica na Zona Sul de São Paulo para fazer o primeiro pronunciamento, a primeira entrevista coletiva, depois que estiverem confirmados os números da eleição aqui em São Paulo. Edu, Cris. Tá bem, Emerson, muito obrigado pelas informações. Bom, as pesquisas de véspera mostravam uma diferença entre 9 e 14 pontos entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Vamos ver, a grande pesquisa é a do dia das eleições, é a do voto de hoje, a gente vai acompanhar em tempo real esses números. Falamos com o Emerson sobre Nunes, vamos falar agora com o repórter Dionísio Freitas, que acompanha a candidatura de Guilherme Boulos. Dionísio, boa tarde, é com você.
Boa tarde, Edu. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Nós estamos acompanhando a movimentação do candidato. Já estamos, inclusive, no local onde ele vai acompanhar a apuração dos votos ao lado da vice, Marta Suplicy. Guilherme Boulos deve chegar aqui à Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, dentro de alguns instantes. A expectativa é que ele chegue um pouco antes das 6 horas da noite e vai acompanhar em uma sala reservada, junto com Marta Suplicy e alguns correligionários. Por enquanto, vários apoiadores já estão chegando, fazendo o credenciamento e, claro, vão acompanhar junto com o candidato, que deve fazer um pronunciamento logo após o resultado divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Outro detalhe também, deve estar prevista uma outra fala de Guilherme Boulos com relação às declarações feitas hoje pelo governador Tarcísio Freitas. Eu volto aos estúdios. Cris, Edu. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, sobre as declarações do governador Tarcísio de Freitas ao lado de Ricardo Nunes, por volta das 10 horas da manhã. Isso fez com que a chapa Boulos e Marta Suplicy entrassem com um pedido de investigação eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral, pedindo a cassação da chapa de Nunes e a inelegibilidade do governador Tarcísio, acusando de Tarcísio de abuso do poder político. A gente já te explica melhor. Antes, Edu, deixa eu conversar. Só prioridade para a repórter. Tá. Em seguida, a gente vai aumentar esse assunto. Tá? Claro, vamos falar sobre isso. A repórter Ingrid Gribel, no Tribunal Regional Eleitoral. Sua informação, Ingrid. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Mais de 15 milhões e meio de eleitores estavam aptos a votar em 18 cidades paulistas que tiveram o segundo turno. Mais cedo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo informou que o pleito ocorria normalmente, sem grandes intercorrências. Ao menos 58 urnas foram substituídas por outras eletrônicas, 34 delas aqui na capital paulista. É um número menor do que o registrado no primeiro turno. Quase 45 mil urnas foram utilizadas nesse segundo turno. Não houve registro de queixas ou instabilidade no aplicativo e-Título. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos 30 ocorrências relacionadas à votação foram registradas e 13 pessoas foram detidas aqui no estado de São Paulo. A previsão é que, em no máximo 3 horas, nós tenhamos o resultado da eleição aqui na maior cidade do país. Eleições 2024, o voto na Record. Feito, Ingrid. Dados objetivos repassados para o eleitor, para o nosso telespectador. Vamos à notícia deste domingo, porque, de fato, uma representação de investigação eleitoral de uma chapa contra a outra em São Paulo. Cris Lemos. Então, Edu, eu pretendia complementar o que você estava informando, porque houve uma reação muito dura do comando do PT. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais contestar a distribuição de panfletos apócrifos associando Guilherme Boulos ao PCC. Houve um grande bafafá nisso. E o que ocorre? O que ocorre é que o prefeito Ricardo Nunes, a campanha, divulgou uma nota muito dura, rebatendo essas acusações, e depois retirou a nota. Portanto, nós não vamos mencioná-la, porque a campanha desautorizou esse texto e passou a informar o seguinte: a campanha de Nunes não vai se manifestar sobre os recentes pedidos de Guilherme Boulos à Justiça até segunda ordem. Vamos aguardar. O fato é que o TRE é quem vai dar a última palavra e o eleitor vai saber aqui assim que essa palavra sair. Olha, o candidato do MDB à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, votou pela manhã na Zona Sul de São Paulo. Acompanhe. Ricardo Nunes, prefeito e candidato à reeleição, votou às 10 horas da manhã, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, do candidato a vice, Melo Araújo, e da esposa, Regina. Nunes votou na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva, no bairro do Socorro, zona sul da capital paulista. O candidato votou rapidamente e deixou o local confiando no que previram as pesquisas, a vitória nas eleições. A expectativa é boa, muito otimista, mas lógico, esperar o resultado, esperar as urnas consagrarem o novo prefeito. Espero que seja o nosso projeto, o nosso trabalho, mas muito otimista. Você está vendo como votaram os candidatos em São Paulo. O candidato do PSOL à Prefeitura, Guilherme Boulos, também votou pela manhã, por volta das 9h30 da manhã, na zona sul da cidade. Guilherme Boulos chegou por volta das 9h50 da manhã ao Centro Educacional Unificado do Campo Limpo. O deputado federal chegou ao local acompanhado da vice, a ex-prefeita Marta Suplicy, do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da esposa, Natália, e da filha, Laura.
Boulos levou poucos segundos para registrar o voto e saiu da sessão eleitoral dizendo estar confiante na vitória. Eu acredito muito na virada no dia de hoje. O que está em jogo nessa eleição é se São Paulo vai dar uma chance para mudança. O meu adversário teve a chance dele durante 3 anos e meio e não fez. Você teve informações de São Paulo, mas nosso compromisso é com as 51 cidades brasileiras que estão definindo o segundo turno. Cobertura completa por aqui, não perde não. Cris Lemos e eu voltamos já ao vivo na Record com a apuração multiplataforma que está sendo transmitida pela Record News, pelo Play Plus, r7.com, além das nossas redes sociais. Eleições 2024, o voto na Record.